Olá, boa noite. Vamos entrando. Boa noite, boa noite. Apareci. Já vou me antecipar aqui, que hoje vai ser um assunto que eu não manjo, né? Vocês sabem que eu gosto de chamar as pessoas que manjam para falar dos Paranauê, né? E hoje meu convidado, meu amigo Diogo, manda muito sobre estabilização segmentar, vai entrar daqui a pouquinho. Me deem um ok, por favor, quanto ao som e a imagem, se tá tudo legal aí. Oi, 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 boa noite. Tá? Me deem um joinha aí. Lembrem-se que aqui embaixo, ó, tem uma caixinha com um ponto de interrogação. Vocês podem mandar suas questões, enviem para os amigos que vocês acreditam que tenham interesse em saber sobre o assunto e mandem corações para nós. Tá aí já, Diogo? Pera que tem umas coisas aqui que às vezes, né? Vocês sabem que às vezes não dá certo, né? Não consigo te chamar, Diogo. Oi, olha quanta gente querida. Amigo, não consigo te chamar. Aí. Oi. Corações, 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 que rufem os tambores. E aí, Brody? E aí, guria? Tudo bem, querido? Tranquilinho, Chuchu? Ó, temos a presença do ilustríssimo Rafael Calma Moreno na live. Bora. E aí, E aí, como é que tá tudo? querido, tudo bem? Tudo de boa, tudo Tá de boa. dando um eco de mim mesma aí do teu lado? Não, aqui tá bom. Aí tá ruim? Bom? Não, tá. Me deem um ok aí, pessoal, se tá tudo legal. Tô bem. Tô ainda meio repuxada aqui desse lado, mas tô bem. Mas é complicado. Plástica realmente é complicado, né? Hoje uma menina me perguntou se eu tinha passado pelo Covid. Porra, pesado isso. Tu viu que eu até me maquiei hoje pra live? Um batonzinho. Não é pouca coisa não, né? Tu viu aquele tutorial que eu te passei? É. É que, gente, quem não sabe, eu fiz um procedimento na boca interna e Botox. eu tô me recuperando. Zoeira. Mas é verdade. Então, Diogo, querido, muito obrigado por ter aceito o convite, para estar aqui conosco nesta noite, falar sobre estabilização segmentar, algo que acredito que tu manja muito, né? Tu fala muito sobre isso. Já eu não é muito a minha praia, então, né, como eu te falei, quero saber mais sobre o assunto, quero saber sobre o que se trata. Mas antes disso, para quem não te conhece, por favor, uma breve apresentação. Cara, eu não sabia nem que era pra falar de estabilização. Ah, Mentira. Então, eu sou fisioterapeuta, especialista em reabilitação traumato-ortopédica e geriatria também. Tenho algumas formações internacionais na fisioterapia, principalmente toda a parte de estabilização. Ah, eu tenho a vivência com Pilates há cerca de 15 para 16 anos. Enfim, fiz uma cacetada de formação e tentei buscar nelas algo que efetivamente me posicionasse melhor com relação ao paciente, né? uhum, Porque nem sempre a gente pega pessoas que estão aptas ou plenamente habilitadas à prática do método sem nenhum tipo de comprometimento. Então, eu parto do pressuposto de que se o Pilates é para todos, eu tenho que tentar ter algum tipo de ferramenta para fazer com que isso se torne viável, né? sim. E uma coisa, Bubi, que é muito bacana, é que nas formações que eu fiz de estabilização, sei lá, desde a orelha até a unha do dedão, os caras sempre colocam algum tipo de exercício do método Pilates e não falam que é do método Pilates, Hum, entende?
Entendi. Então, isso acaba sendo um ponto crítico, né? Porque numa dessas formações, uma aluna levantou o braço e perguntou por que então praticar o método Pilates se muita gente praticava e se machucava. Hum, Aí entra a questão de você ser um questionador, que foi o momento onde eu perguntei, eu falei, será então que você está praticando o método da forma correta? Porque a partir do momento em que você se machuca, que gera algum dano para você, você não tem como orientar melhor para o seu aluno, seu cliente, paciente, enfim, aquela pessoa que está ali. com certeza. Né? Desejar. Pois é, então deixa de ser algo bom, simbolicamente falando, né, e passa a se tornar algo danoso, né, Uhum. no ponto mais negativo da coisa, porque gera um desconforto até mesmo emocional. O cara vai para a aula sem saber se ele vai ficar bem ou se ele vai se lesionar. Né? Então isso é crítico. Né? E aí tu buscou informações específicas em estabilização segmentar. Sim, foram feitas todas pela escola australiana de manipulação musculoesquelética. Aham. E numa delas eu tive contato com um cara muito bacana, que ele foi aluno de mestrado do Paul Rogers. Paul Rogers é um cara que estuda estabilização na Austrália, assim, o centro do furacão. Uhum. Então o cara foi cobaia, porque aluno de mestrado, quando o professor chama você para fazer um experimento, você não tem opção, você tem que ir. Né? E aí o cara foi um dos alunos que foram cobaias, onde teve o primeiro estudo do Paul Rogers, onde ele avaliou a função do transverso abdominal quando o cara faz um movimento de braço, por exemplo. Então ele pegou uma série de indivíduos e verificou que pessoas que têm lesão lombar, quando o cara faz um movimento de braço, uma flexão de ombro, né, subindo o braço à frente no caso, o cara com lesão, a musculatura entra em atraso ou às vezes nem entra, para gerar uma estabilização prévia, um feed forward no caso. Uhum. E é um estudo bem bacana porque os caras pegam uma agulha de insulina, né, diâmetro de uma agulha de insulina, perfuram a pele, passa pela face da pele, passa pela fáscia do reto abdominal até chegar no transverso. Então deve ser algo extremamente doloroso, incômodo no mínimo. E aí os caras começam a fazer uma cacetada de movimento com o braço Entendi. e verificam no transverso, assim como os multífidos ou multifídios, são músculos que ajudam na estabilização, porque eles se antecipam ao movimento seguinte. No caso, eles dão o torque inicial do movimento. Eles compactam mais, eles coaptam mais a estrutura, Certo. tanto a parte vertebral quanto a articular, e direcionam depois o segmento. Tá. Mas antes de tudo, o que é estabilização segmentar? Cara, tem uma definição muito bacana do Manula Panjabi. Manula Panjabi é um indiano que estuda muito estabilização, né? E, assim, tem uma escala de anual, vamos dizer assim, uma escala de anos com relação à estabilização, né? Começou lá atrás com o tal de Bergmark, onde ele simplesmente definiu as musculaturas em profundas e musculaturas globais, né? Então músculos profundos e músculos globais. Depois eu vou falar sobre isso. Aí depois veio o Manula Panjabi, né? E aí o Manula Panjabi eu gosto bastante porque ele pegou e dividiu em sistema neural, sistema ativo e sistema passivo. Né? Então sistema neural, sistema nervoso central, sistema ativo, músculo, sistema passivo, articulação, ligamento, etc, etc. Também a gente vai falar sobre isso. Uhum. E um pouco depois, né, nesse meio tempo, surgiu o Paul Rogers com as ideias dele, que a gente vai debater. E um pouco depois surgiu um pessoal que eu vou ter que olhar o nome, enfim, que eles pegaram e fizeram um modelo ampliado desse do Punjab. Então eles pegaram não apenas a parte de estabilidade, eles dividiram em estabilidade e mobilidade. Aí fizeram neural ativo passivo, neural ativo passivo, Tá. estabilidade e mobilidade. Entendeu? Porque eles perceberam o seguinte: se eu tenho já um cara que tem alguma disfunção que gera impacto no ombro, eu não tenho que ganhar com ele ali estabilidade, porque aquilo ali já está estável. Então tem que arrumar um espaço entre a cápsula articular para gerar um movimento estável, um movimento seguro dentro de uma amplitude de segurança. Entendeu? Por isso que dentro do Pilates, por exemplo, Hum. por isso que dentro do Pilates existe muito a questão do hands-on. Certo. O hands-on, na verdade, é uma espécie de... É como se fosse a iniciação rítmica de uma técnica que a gente tem do FNP, de um conceito que a gente tem, PNF, FNP.
Então você direciona o indivíduo dentro de uma amplitude de segurança, Uhum. entendeu? É algo extremamente ativo, né? Então no começo você vai direcionar de forma passiva, ok, para o cara ter uma noção de espaço, para onde, de onde você quer ir, para onde você quer ir, e aos poucos vai começando a ficar ativo, até ficar ativo livre e ativo resistido. Uhum. E aí, por exemplo, se a gente pegar e fizer um comparativo com o Pilates, a gente tem, por exemplo, o Cadillac. O Cadillac gera, através das molas, quando o cara está fazendo Leg Spring Series, o cara gera um direcionamento que dá mobilidade e, ao mesmo tempo, tem um ponto fixo da mola, que gera estabilidade. Sim. Entendeu? Então, se tentar desvirtuar uma coisa da outra, não dá. Então, durante toda a minha formação, eu tentei pegar coisas, pegar formações, técnicas, conceitos, que agregassem a uma ferramenta muito grande que é o Pilates, né? Tem muita gente que ainda acha, que o Pilates não reabilita. Tu trouxe todo esse conhecimento da visualização para dentro do Pilates. Mesmo Sim, na tua formação, já tendo alguns exercícios de Pilates, especificamente. sim, no caso daquela formação que eu te falei, desculpa, porque veio cortando, tu tá perguntando a minha formação? Isso, é. Então, na formação, Nesse momento, assim, tu fez a tua formação e tu sim, trouxe para a tua prática de Pilates, porque, sim, sim, sim. né? Sim. Justamente porque os alunos ficam com, com muita pressa, às vezes, de querer evoluir, Sim. né? Uhum. E, ok, a gente entende isso porque é uma adaptação neural do exercício para o exercício, né? E é normal do ser humano querer se adaptar àquilo ali mais rápido que é para poder evoluir. Isso gera satisfação quando você consegue realizar alguma coisa. Uhum. Só que, por exemplo, você pega uma bailarina, você tem um movimento muito amplo, muito aberto, e nem sempre aquilo ali é estável dentro de um contexto de onde não tenha a compensação, entende? Certo. Quando você tira os fatores de compensação, o movimento diminui a Sim. amplitude, entende? Então, isso é muito subjetivo. Quando a gente falou à tarde, eu falei, não, então, talvez não saiba tanto assim, porque o que acontece? Existem basicamente essas três ideias que eu te falei, e não apenas um conceito, né? Existem as três teorias, então o cara tem livre-arbítrio para escolher qual daquelas vai se adequar melhor à sua possibilidade. Eu gosto do Punjabi porque ele define, antes de definir a estabilidade, ele define a instabilidade, Certo. né? Porque tem muito aluno que chega para a gente sabendo aquilo que ele não consegue fazer. Então cabe a nós direcionarmos o que ele não sabe fazer. Eu separei aqui, o Punjabi fala o seguinte: ele considera a instabilidade uma diminuição significante na capacidade do sistema estabilizador da coluna em manter as zonas intervertebrais neutras dentro de limites fisiológicos, o que pode resultar em dor e incapacidade. Instabilidade. Instabilidade. A estabilidade, você inverte isso. Uhum. Então, você tem a estabilidade quando você tem as suas zonas intervertebrais neutras, sem incapacidade, sem dor. Certo. Entendeu? Porque você tem um potencial para fazer o scoop abdominal, que é diferente do meu, que é diferente de qualquer pessoa que esteja na live. E para você fazer o scoop, você tem que fazer uma cacetada de coisas antes. Quando você faz o scoop, você causa uma báscula posterior da pelve. Entendeu? Então, isso automaticamente já faz com que haja um recrutamento maior do reto abdominal. Então, se o cara não tem uma força para segurar esse padrão de báscula anterior, não adianta nada ele ter força excessiva para trabalhar o reto abdominal. Uma coisa puxa a outra. Então, os Complexo. exercícios é bacana pra cacete. Porque, assim, é coisa de nerd. Porque, assim, por exemplo, os exercícios de pré-pilates e de pós-pilates, eles direcionam muito para isso, para preparar, né? E aí, às vezes chegam alunos com certas deficiências numa aula e tem muita gente que simplesmente ignora o fato de que o pilates é um método mutável. E aí, não, tem que passar isso porque está na sequência, tem que passar isso porque está na sequência. Uhum. Entendeu? E aí a ideia é o seguinte, pô, o cara vai fazer o 100, bacana. Mas o 100, a princípio, não é para trabalhar o abdômen. Só que ele, no final, trabalha o abdômen.
Então tem que gerar toda aquela fase didática, tem que gerar uma irradiação de força para o abdômen. Então quer dizer que se minha mulher estiver grávida ou se alguém estiver grávida não pode fazer o 100? Pode. Existem vários exercícios para você irradiar força para o indivíduo em pé, contra a parede, sem necessariamente ficar na posição de expulsão do bebê, né, vamos dizer assim. Então, a ideia é você conseguir adequar as suas aulas dentro da subjetividade, né, de cada pessoa, no caso. É bacana, é legal pra caramba. Mas e aí a tua prática hoje é só em volta disso? Tu usa a estabilização para todos? Ou como é? Conforme a pessoa Uso, precisa? uso. Uso porque, por exemplo, Para mim, na minha às cabeça, vezes... ainda tá algo bastante vago, sabe? Tô bem perdida. Aham. Por exemplo, você é uma pessoa que pratica Pilates quase todo dia, Sim. né? Só que é diferente você praticar os movimentos dentro do padrão de onde ele é desenvolvido e você efetivamente desmembrar cada exercício e fazer dele 5 movimentos ou 5 posturas distintas e focar mais em padrão para estabilizar aquela localidade, aquela região, né? Porque muita gente fala o seguinte, beleza, eu quero trabalhar a estabilidade, então coloca o cara em isometria. Não é só colocar em isometria, Uhum. porque às vezes para o cara entrar em isometria, ele tem que, antes de tudo, ter consciência de qual musculatura que vai estar sendo ativada. Certo. Entendeu? Então a estabilização não é eu simplesmente pegar um cara e colocar de cabeça para baixo e falar, não, agora eu estou trabalhando estabilização ali. Se ele não tiver estabilidade da cintura escapular, se ele tiver uma discinese escapular, Uhum. acabou. Ele não vai conseguir fazer. Aí que entra a importância do Cadillac. Eu ia te perguntar agora para te dar um exemplo mais prático, assim, para variar um pouco mais minha mente, sabe? Então, por exemplo, quando você tem a push-to bar Aham. dentro do Cadillac, Certo. né, você tem a possibilidade de fazer exercícios tanto com a push-to bar quanto com a hold-down bar. Certo. Ok? Então, evitando nomezinho de exercício, vamos imaginar o seguinte, tá? O cara quer fazer o seated mermaid, né? O cara vai ficar lá, posição sentadinha mermaid, só que também tem a opção de fazer o standing mermaid. É a mesma coisa, só que sentado, em pé, ajoelhado, enfim, você modifica a postura para trabalhar outro tipo de estímulo motor, né? Quando eu trabalho com a barra, com a push-through barra, no caso, eu sei que a barra tem ligação direta no Cadillac, em Uhum. 2 pontos fixos. Ela não se mexe. Ou seja, ela está gerando uma resistência constante e ao mesmo tempo igual. É a minha musculatura que vai estar que fazer o movimento. Então, se eu estou de frente para a barra e faço uma extensão de ombro, deixando a minha mão aberta, eu sei que vai chegar um momento que, se eu não for para frente, a barra vai correr automaticamente para frente, Certo. certo? Porque ela tem ponto fixo, certo? Ela não vem até a mim. Consegue compreender? Sim. Então, se eu estou aqui e faço esse movimento, a barra vai correr para frente, ok? Sim. Se eu faço com a hold down bar, se eu pego a barra e faço o mesmo movimento, o que vai acontecer? A barra vem até a mim, ok? Justamente porque ela está ligada somente lá no Cadillac e tem as molas para gerar um vetor de força, Certo. tá? Nesse ponto eu posso estar trabalhando tanto a mobilidade quanto a estabilidade. Quando eu uso a hold down bar, que é mais solta, eu vou trabalhando ali o quê? A mobilidade. Só que dentro de um padrão de segurança, dentro de uma amplitude, onde eu sei que aquilo ali vai estar num padrão ótimo de desenvolvimento motor. Ok? Eu vou sair daqui, vou trazer até o tronco e vou voltar. Bacana. Só que eu tenho que ter mais controle. Concorda? Sim. Porque se a mão escapulir, a barra voa para o teto. Quando eu faço na push-through bar, eu sei o seguinte: se escorregar, a barra vai só subir ou descer. No caso, ela vai para frente e vai para cima, ou vai para baixo e vem para trás. Então, ali a barra está me proporcionando mais estabilidade. Ela está mais fixa. Entende? Uhum. Então, dentro do mesmo exercício, modificando só uma coisinha, você trabalha os 2 fatores. Por isso que, às vezes, chega um cara que tem uma lesão, sei lá, uma lesão pós-AVC,
e tem algum comprometimento no ombro, tá? Tem uma subluxação glenumeral do ombro. Para esse tipo de indivíduo que já tem a articulação mais solta, se eu for pensar o trabalho nele do Cadillac, claro, logicamente fora da parte de dor, tá? Acabou ali toda a fase de dor, ok, o cara já está hábil para fazer aquilo. Se eu for pensar em fazer algum tipo de trabalho com ele, eu não vou fazer com a barra solta, onde eu tenho que ter mais controle. Eu vou estar fazendo na post bar, porque ela já está me gerando esse controle. Entendeu? É a mesma coisa, Bubi. O cara está fazendo o Leg Springs ou Arm Spring Series no Cadillac. Uhum. O cara fez uma prótese de quadril, tá? Eu sei que as molas já dão uma instabilidade controlada. Vamos supor que o cara tem uma lesão no quadril esquerdo. O cara está ali fazendo circles, ok? Se você chega e dá um tapinha na mola, por exemplo, no quadril esquerdo, aquilo ali vai ficar muito mais instável. Certo. Se vai ficar mais instável, nesse ponto para ele, eu vou gerar maior estímulo das fibras musculares. Então, automaticamente, ele vai contrair mais o segmento acometido. Entendeu? Só que eu sei que para ali, o problema não é necessariamente a instabilidade propriamente dita, mas sim fraqueza. Entendeu? Então isso é muito importante você conseguir discernir qual tipo de exercício você vai utilizar para o outro, tá? Tá. É muito bacana, é muito bacana. É bacana, mas é complicado. Ou não, né? Talvez seja só. Não, porque assim, quando você faz isso todo dia, quando você lê e estuda sobre isso todo dia, ou dia sim, dia não, isso acaba entrando na corrente sanguínea, Claro. entendeu? Passa a ser algo orgânico, assim como o Pilates. Uhum. Quem pratica mais tende a fazer uma repetição mais bonitinha, mais interessante, mais direcionada para o ótimo que a gente preconiza, né? Desculpa, só tem uma pergunta bacana. Exercício de estabilidade e controle motor são a mesma coisa? Então, exercícios de controle motor geram estabilidade. Uhum. Entendeu? Porque, por exemplo, dentro de um dos padrões do controle motor, eu teria mobilidade, estabilidade, mobilidade sobre estabilidade e teria depois a função. Entende? Eu só vou ter função quando eu tiver um movimento estável. Então eu preciso, a partir daí, trabalhar minhas bases, bem básicas mesmo. Por isso que a série básica é importante. Entendeu? Por isso que a série básica é importante. Seja do Transformer, né? Seja do Max, enfim. É muito bacana, cara. É muito legal. Que legal. E aí, agora, atualmente, tu tá trabalhando? Tá Sim. com aula? Uhum. E aí tu trabalha. Mas Pode sim, falar. aí nesse caso é mais direcionado, é a domicílio porque o estúdio, Isso. eu atendia em um estúdio. Então, eu acho interessante também, por exemplo, você passar a importância do cara praticar o método Pilates, tirar da cabeça dele de que ele precisa efetivamente de equipamento para praticar o método. Uhum. Então, por exemplo, como eu te falei, a gente vai conversar depois para ver exercícios para ATM utilizando o Magic Circle, ou a parede, ou uma toalha, porque são essas coisas que os caras têm em casa, Claro. entendeu? São coisas úteis para o indivíduo. E aí existe uma cacetada de coisa, de artigo quando o cara fala que onde ele vê a efetividade daquele movimento, ele se empenha em realizá-lo da melhor forma possível. Os teus Então aqui, Diogo. tem uma galera aí, cara. Fernanda. Ah, Fernandinha, perfeito. e agora a tua principal atuação é na reabilitação, então? Também, não apenas, né? Porque tem desde a parte hospitalar, onde foi até o tema do congresso, Claro. Uhum. que é muito bacana você conseguir levar o método Pilates para o ambiente hospitalar, Super. mas também para pessoas saudáveis, enfim, porque a estabilização, ela não é tratamento apenas, ela é profilaxia, ela é prevenção. Claro. O que as pessoas têm que tirar da cabeça, Eu acho que não tá meio embutida, né, no Pilates já. como é que é? Já vem meio que
embutida assim no Pilates, né? Não como característica principal, mas, né, se tu acabar aprofundando e entendendo do que se trata, né? Uma breve apresentação, explicação que tu me deu. Não, porque assim, Buba, é importante porque isso passa a ser até um direcionamento físico do indivíduo. Se o cara chega em pé no estúdio, ele tem que sair em pé, Sim. entendeu? Então, por isso que necessariamente os exercícios de pós-pilates, quando eu realizo com o cara, é para dar um direcionamento da pelve, é para dar um estímulo de crescimento axial, para fazer esse two-way stretch, para o cara entender que, beleza, acabou tudo, o cara vai para o réu. Sim. Só para dar esse alinhamento enfim, em tudo, na caixa e tal. Só que depois dali, eu prefiro colocar o cara em pé e fazer exercícios em pé, e aí tem uma cacetada de exercícios para fazer em pé, para ele ter um direcionamento. Se ele chega andando, ele tem que sair andando. Concorda? Isso que eu acho muito bacana no método Pilates, porque tem um processo pedagógico, um processo de evolução. Sim. E muita gente acha que é só pegar exercício e colocar em cima de equipamento. Tem um caminho ali, né, que tu pode já seguir, que já tá tratado. É porque, na verdade, a definição da palavra método é como se fosse um caminho a ser trilhado. Então, não importa onde você vai, mas sim da forma que você quer ir. Né? Então, por exemplo, o seu limite é diferente do meu. Entende? O fato de ser um método é porque existem várias técnicas englobadas, vamos dizer assim. Desde o contato físico, desde o contato visual, desde o estímulo verbal. Então, é muito importante que o cara tenha, basicamente, muito forte esses três tipos de estímulo. Imagina se a gente, professor de Pilates, nós não soubéssemos falar. Como é que hoje muita gente iria ficar? Nem na internet poderia estar dando aula. Então é muito importante você treinar a questão do comando verbal para conseguir direcionar o cara da melhor forma possível e da forma mais simples. Porque tem muita gente que também faz o quê? O cara dificulta o entendimento para valorizar aquilo que ele está passando. Às vezes é a coisa mais básica, pô, vai fazer arroz e feijão. Mas aí, não, cara, não, olha só, primeiro você tem que ligar o fogão com a mão esquerda, gerar um fator rotacional, entendeu? Então tem muita gente que dificulta o ensinamento, o cara fala, porra, esse cara é foda, o cara sabe pra cacete, mas não é, entendeu? Conhecimento teórico parado é lixo acadêmico. Se o cara não conseguir passar aquilo para outra pessoa, não adianta de bosta nenhuma. Então eu tento falar de uma forma até mais descontraída, porque isso gera empatia e o cara adere isso na cabeça. O cara se liga nas palhaçadas que eu estou fazendo e o cara consegue perceber que aquilo ali efetivamente é importante naquele momento. E o cara faz um link. Porque por mais que seja um workshop, que eu dê de um final de semana, mas é um final de semana de porrada. Entendeu? Tem toda a parte teórica, ok? De instrução teórica para o cara começar a entrar nesse universo de estabilidade, que é o que eu vou fazer lá no estúdio da Bárbara. Lá eu acho que é Rio Claro ou Monte Claro, eu sempre confundo. É no interior de São Paulo. Enfim. Sobre. Eu vou para lá. Eu vou para lá. Vou para lá, vou mentir muito lá. Mentira. Eu vou para lá, então, assim, no primeiro dia. Adriana. Oi? Gostei desse moço, diz Adriana. Mas tem que ser, pô. Tem muita gente. Tem que ser. Tem que ser. O politicamente correto é muito chato. E aí o que acontece? Eu vou para lá, então tem todo um preparamento, tem toda uma preparação, no caso, no primeiro dia, todas as bases necessárias para o cara conseguir desenvolver o estudo de uma forma eficiente. Certo. Porque eu não saí inventando exercício. Entendeu? Tem os exercícios específicos, ok, mas também usa muito toalha na sequência de toalha nas aulas. Tem a parte do toe exerciser, do finger corrector, do foot corrector. Eu te vi usando muito toe exercisers em posturas estáticas, em pé, na parede. E eu nunca tinha visto isso com ninguém. O que acontece? Não, então, o que acontece? Quando o cara fala assim, o cara vai trabalhar com toe exerciser. Aí ele tem às vezes a ideia fixa de que aquilo ali é só para colocar no dedão. Porra, mas aí você imagina o seguinte, tá lá na short box series do Reformer. Ok? Sim. Quando o cara vai fazer o flat back, o cara faz o round, né? Depois o cara vai fazer o flat back. Quando o cara vai fazer o flat back, se ele colocar o toe exerciser aqui no polegar, levantar o braço e fizer uma força
para cá, as escápulas dele automaticamente vão estar fazendo uma força o quê? Inversa. Uhum. Então ele vai estar fazendo isso aqui, ó. Isso vai estar gerando uma tensão absurda no romboide e nas fibras inferiores da escápula, do trapézio, na verdade. Então, isso trabalha a estabilização, que é de forma ativa. E aí o cara vai estar dentro de um exercício de pilates, às vezes tratando de uma patologia de ombro, ou de uma discinese escapular. Entendeu? É importante passar para ele o que ele está fazendo naquele momento. Entende? Não simplesmente, vamos colocar isso aqui para ficar bonitinho para trabalhar o braço. Pô, para trabalhar o braço, meu irmão, até se tu ficar em pé e balançar, você está trabalhando. Mas o porquê daquilo ali, Uhum. entendeu? Você trabalhar com um nadador, você trabalhar com um cara que joga basquete, com um cara que joga vôlei. Então, às vezes, tem muita dor acromial, Sim. devido ao contato, entendeu? Devido ao contato nos tendões, enfim, do supra. Tem que tentar passar a importância dele fazer um movimento controlado, justamente para aquilo ali não se tornar microlesão e gerar algo crônico. Aí, acabou. Entendeu? É É muito legal, cara. coisa? É muito legal. É muito bacana. Legal. E pode falar. Não, fala aí. Eu só tava puxando o ar. Pode falar. Pode falar do teu workshop em Rio. É o quê? Pode continuar falando do teu workshop. Não, não, então, é justamente sobre isso. Não só em Rio Claro, mas a ideia de passar isso, acho que, acho que até alguém citou aí, no caso, é Todas pensar fora da caixa. as perguntas. Né? Pensar fora da caixa, justamente Isso. porque o indivíduo acha que aquilo ali tem que ser feito somente no equipamento, somente no Cadillac, somente na Vunda, por exemplo. Né? Só que não é. A Vunda, para quem é cadeirante, trabalha coisa pra caramba, Bubi, muita coisa. Inclusive, esse é um outro assunto que eu vou abordar depois mais a fundo. Né? No caso, a prática específica para cadeirante. Né? Ai, nossa. Nossa, Então já é um pré-spoiler aí, é um pré-pré. legal. Bacana. A, a Esther comentou aqui, pensar fora da caixa, tendo conhecimento metodológico. E a Sandrinha, oi Sandrinha, tá falando aqui que muito interessante, muito interessante. Dá um exemplo de uma execução de um exercício tradicional na visão de estabilização segmentar e um paralelo sem essa visão. Seria possível para entender na prática? Sim. Por exemplo, quando a gente está com um foot corrector, Eu tô meio ok? a língua às vezes. Quando a gente está com um foot corrector, por exemplo, aí tem as três posições, aliás, tem três, quatro posições básicas. Tools, Arc, Heels e o Tendon Stretch. Tá. Ok? Dentro das vezes do que muita gente acha, só quem vive método Pilates clássico, o cara vai achar que aquilo ali é para quê? Trabalhar quadríceps, trabalhar um pouquinho de bunda, ok? Mas aí pensa o seguinte, a perna oposta fica no chão, obviamente. Né? Parou, fica no chão. Imagina que tem três pontos ali, um no dedão, um na base do dedo mínimo, outro no calcanhar. Está fazendo um triângulo na sola do pé. Imagina que, assim como as mãos, você tem que fazer uma ventosa no chão, como se você quisesse sugar o chão para cima, para você recrutar a musculatura lumbrical da base dos pés. Como é o nome? São músculos lumbricais porque eles lembram lombrigas. Eles são músculos bem fininhos, por isso que às vezes quando ele está fadigado você sente aquela musculatura como se estivesse rasgando. Sim. Então imagina que você tem um triângulo de força no pé e é como se você quisesse sugar o pé. Tá. Entendeu? Uhum. Ao invés de você manter o joelho em lock, que a gente fala travado, flexiona só um pouquinho. Ok? Só que associado a isso, você vai fazer uma rotação externa, sem movimentar o pé. Então é uma rotação externa em cadeia cinética fechada. Por quê? Quando a outra perna fizer força, ok? Invariavelmente e de forma irradiada, a perna, vamos colocar aí, a perna direita está fazendo força e a esquerda está no chão, tá? Quando a direita fizer força para baixo, invariavelmente a perna esquerda vai querer fazer força em rotação externa, porque o glúteo máximo é um músculo triplanar da perna esquerda, é um músculo triplanar.
ok? Ele vai fazer rotação externa, vai fazer a abdução e vai fazer a extensão. Da perna do... Então ele tem a perna que está apoiada no chão, Tá. porque ele vai ter 3 planos ali de eixo de movimentação para estabilizar o outro segmento. Entendeu? Então, quando você faz força, se você não mantiver a perna ativa, a tendência do teu pé é rotacionar para fora. Sim. Por mera compensação, porque quando a outra perna está em cima, imagina, o quadril esquerdo está aqui, o quadril direito está fazendo isso. Ok? Está modificando a báscula. Então, isso, se o cara tiver uma dor lombar ou tiver uma síndrome, acho que é síndrome cruzada, não sei, perdi agora a questão de memória. Mas o cara tem uma instabilidade. E assim, a musculatura pelvitrocanteriana é o que vai estabilizar o movimento. A gente vê muito isso, por exemplo, a gente vê muito isso quando o cara faz o squat series, ou quando o cara faz o agachamento, né? O squat, o agachamento. Né? Quando o cara faz a flexão, joelho, quadril e tal, e faz o agachamento, geralmente quem tem disfunção, a tendência é do joelho fazer um valgo dinâmico. Uhum. Entendeu? Isso aí não é fraqueza da coxa, não é fraqueza de joelho. Isso aí é fraqueza da musculatura que deveria estar segurando lá na pelve. Sim. Geralmente é fraqueza na fase excêntrica do glúteo médio. Uhum. Entendeu? Porque o glúteo médio que vai estar fazendo o quê? Rotação interna. Se o cara faz o agachamento e o joelho vai para fora, é porque o músculo não segurou. Isso é importante porque quando alguém está subindo ou descendo escada, se mulher, por exemplo, que adora usar salto alto, se demole e o joelho entrar ou fizer um movimento externo, a tendência é a pessoa cair. Né? Logicamente que isso não acontece direto, mas a lombar, assim como a cervical, são as duas áreas mais instáveis que a gente tem no corpo. Justamente pelo ângulo de movimentação, justamente porque a cervical suporta o peso do crânio e a lombar suporta o peso de todo o restante que está acima. Então, a vértebra lombar ela é maior e mais espessa, justamente para sustentar a movimentação de cisalhamento. Entende? Então, por isso que quando dá alguma cagada, quando o cara tem alguma hérnia, geralmente é o quê? Cervical ou lombar. Certo. Quando o cara tem uma hérnia na torácica, ou foi acidente de carro, ou foi alguma queda, ou foi algumas... Enfim, N fatores, mas dificilmente por instabilidade. Me corta, porque eu falo pra cacete. Não, vai tranquilo. Vai tranquilo. Aqui tem muita Respondeu coisa, aí, cara. Clarinha. Oi? Tu estava respondendo a pergunta da Sandrina, não? Não, porque assim, não tem às vezes como você dissociar muito, mas para você fazer uma dissociação, às vezes é mais com relação ao seu ideal naquele momento. Uma coisa é você falar, olha só, a gente vai trabalhar essa musculatura. A gente vai trabalhar agora essa musculatura pensando nisso. Entendeu? Tem uma diferença quando você pensa no exercício antes de você pensar no aluno, e tem uma diferença de quando você pensa no aluno para pensar no exercício. Tem um estudo muito bacana, eu anotei, é do Signorelli, em 94, que o cara vê a tensão de atividade do quadríceps. E aí o cara pega agachamento, o cara pega a mesa extensora na academia. Né? E é o seguinte, quando você pensa no exercício sem pensar no aluno, você vai analisar no paper, lá no artigo, onde o agachamento tem um potencial de contração maior do que a cadeira extensora. Tipo, o agachamento vai utilizar 58% do quadríceps e a cadeira extensora um pouquinho menos. O cara que pensa só no exercício vai falar assim, então o agachamento é o melhor exercício, porque pega mais. Só que é o seguinte, é um artigo onde as pessoas que estavam no trabalho são atletas. Eu sei o seguinte, a cadeira extensora vai tensionar ali 50%, 52%. Cara, 5% de diferença não é nada, são nada. Então, para alguém que não consegue suportar a ação da gravidade e fazer um trabalho, né, crânio-caudal de força, o cara vai na cadeira extensora, vai trabalhar tanto quanto, só que sem a utilização da gravidade. Pegando um comparativo, se a gente for fazer uma análise entre a Wunda e o Reformer, por exemplo, o footwork, nos dois casos.
né? No caso do reformer, não tem ação da gravidade. Uhum. A ação da gravidade fica perpendicular ao eixo da mola. Na Wunda, além da carga, ainda tem ação da gravidade. Uhum. Entendeu? Então, é adaptar o exercício e pensar no aluno, no paciente, enfim, antes do movimento. Com certeza. E de que forma ele Basicamente vem a isso. contribuir, né? Em agregar. Exato, exato. Muito bom. Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Finalmente, uma abordagem de biomecânica e cinesiologia individualizada. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. E é importante, cara. É importante isso porque quando o cara faz uma formação, a primeira formação de Pilates, ele acha o seguinte: ah, agora eu vou esquecer tudo que eu aprendi na faculdade. Vou esquecer biomecânica, vou esquecer anatomia, vou esquecer cinésio, seja profissional de educação física, seja bailarino, seja fisioterapeuta. Só que ele se esquece que Pilates é só vetor, cara. Uhum. Quando você faz o teaser no Reformer ou o teaser no Cadillac, tá? Tá lá, preparado, todo deitadona lá, ou no Cadillac ou no Reformer, exemplo. Se o ponto de tensão do Reformer ou do Cadillac for mais para cima e não vier de baixo a trás, quando você fizer um movimento com o braço, seu corpo vai para trás. Sim. Por isso que no Reformer não existe barra atrás. O strap dele é preso lá na rodinha atrás, abaixo ou no mesmo nível do carrinho. Justamente porque quando o cara estiver em cima e fizer um movimento, a força é para trás e para baixo, para jogar a força para o centro. Lá para a lombar. Entendeu? Por isso que existe uma questão pedagógica no movimento. E é muito bacana, cara. Assim, de uma forma bem carioca, é muito foda. Cacete. Entendeu? É muito foda, cacete. Porra, meu irmão, tem nem o que falar. Vocês perceberam? Gosto bem aqui. Não, e assim, tem estudos falando sobre questão de exercícios voltados para a estabilidade. Os caras analisaram um grupo controle e um grupo de atividade, depois fizeram a reavaliação dos caras depois de 3 anos e viram que a galera que se tratou, que trabalhou com padrão de estabilidade, com exercícios voltados para a estabilidade, 30% deles voltaram a ter alguma dor. A galera que não utilizou, 75% voltaram a ter dor. Depois de 6 anos, o grupo que trabalhou com estabilidade, eu acho que 40 ou 45, outro grupo foi lá para quase 90. Então, assim, tem muita diferença. E aí, o que entra de questionamento, Bubi? A gente tem musculaturas que trabalham a parte mais profunda, logicamente. O transverso é diferente da ação do reto abdominal, né? Então, por que muita gente ainda trabalha Sim, tentando... Então, por que muita gente ainda trabalha da mesma forma com os dois grupamentos musculares, entendeu? não sei. Acho que falta de conhecimento. Falta de Também, ir no corpo, talvez, também. porque assim, não é só, não creio que seja só falta de conhecimento, né? Mas talvez às vezes vontade de querer aprender, vontade de querer estudar. Porque o que acontece muito, 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 eu vejo muito isso aqui na região, por exemplo, não vou fazer um curso tal, porque, sei lá, custa R$ 400. Hum, Mas aí vai ter show de fulano de tal na semana seguinte, tá 220 o ingresso, beleza, partiu? Então é questão de escolha. com certeza. É questão de escolha, é questão de legado. O que você pensa em deixar depois ali na frente? Uhum, O ingresso, beleza, é bacana você se divertir? É bacana. Só que no começo você tem que fazer aquilo que você precisa, depois aquilo que você tem vontade de fazer, uhum. né? Mas assim, é muito louco, é muito louco. É É muito louco, é possível muito... hipermobilidade pélvica e estabilidade segmentar na mesma área? Desculpa, não entendi, veio cortando. É possível ter hipermobilidade pélvica e estabilidade segmentar na área? Segmentar na mesma área? Essa é a pergunta. Sim, porque olha só, um movimento para se tornar patológico, ele tem que gerar dor. É diferente o cara ser hipermóvel e ser instável. Ter hipermobilidade articular e ter instabilidade articular.
entende? Então, é a questão da importância do controle no método Pilates. A série básica, quando você enfoca o controle no reformer, para começar o footwork ali, você geralmente faz mais devagar. Sim. Porque porque necessariamente você vai exigir de um cara um controle maior e uma atenção maior na musculatura nos ângulos de movimento. Quando o cara vai fazer a mesma sequência do footwork na série avançada, o movimento é mais rápido, é na porrada. Por quê? Eu já passo a ideia, eu já tenho a noção para o meu aluno que aquilo ali, ele já consegue controlar o quadril. Entendeu? Então, assim, o movimento, para eu chegar para o mais avançado, eu posso ter uma amplitude muito grande, eu posso ser hipermóvel e ter um controle, só que é mais difícil. Conforme a velocidade aumenta, a tensão muscular na parede articular vertebral aumenta também. Então, automaticamente, eu tenho que potencializar qual princípio do método? Controle. Respiração. Precisão. É a mesma ideia. Oi? Precisão. Precisão, principalmente. Fluidez, enfim, é tudo. Só que principalmente, né? Porque imagina só, o que muita gente me questiona, Bubi, é o seguinte: a extensão no método Pilates gera dor. Cara, é muito relativo. O que muita gente às vezes não entende é o seguinte: existe sempre um ponto superior, um vetor superior no movimento do Pilates. Quando o cara faz o spine stretch forward, que ele está sentado e joga o corpo, posiciona para ir para frente, ele não vai simplesmente fazer a flexão da coluna. Tem um vetor que vai fazer a cabeça dele querer ir para o teto crescendo. É como se ele estivesse querendo alcançar a parede e alguém estivesse puxando ele pelo umbigo. Fazendo isso aqui. Consegue? Dá para entender assim com essas... Claro. Só que é totalmente diferente o cara fazer isso e querer fazer a flexão da coluna. Por exemplo, quando o cara vai fazer uma extensão, sei lá, qualquer exercício do Pilates aí que tem uma extensão, tá? E aí o cara faz num padrão inspiratório. Quando o cara inspira, o que acontece com a parede torácica? Tende a ampliar, tende a aumentar. Diâmetro antero-posterior, látero-lateral. Então o grádio costal tende a se desenvolver. Você corta parte da ação do reto abdominal, então você torna aquilo ali mais solto, porque você não tem a tensão do reto abdominal para ajudar na estabilização da parede anterior. Então, se você pega um cara com dor lombar por compressão, enfim, seja alguma lesão que gere tensão na extensão, e você faz esse movimento inspirando, vai dar merda. Você vai aumentar o potencial lesivo daquele cara. Porque você está deixando a parede anterior, que deveria estar segurando, solta. Entende? Quando você faz esse movimento na expiração, você joga a tensão para a parede abdominal, lá para o reto abdominal, e quando ele fizer a extensão ou hiperextensão da coluna, aquela parede abdominal vai ficar se abrindo ou vai se abrir de forma excêntrica. Porque você está expirando e na expiração você ativa o reto abdominal. Quando você faz a extensão na expiração, você joga a responsabilidade para o abdômen. E aí você ajuda no processo de frenagem fisiológica. E aí aumenta a estabilização para fazer a extensão. Então, quer dizer, o mesmo exercício você modifica só no padrão. Interessante. É um chuchu. É legal pra cacete isso. O Diogo é nerd, gente. Vocês já perceberam, né? Valeu. Vulgo CDF no colégio. Não é, cara. Não é. É porque assim, tudo tem um porquê, né? Sim, com certeza. Quando você começa a estudar as bases fisiológicas do movimento, sem querer tirar o exercício do método porque ele não te agrada, Isso, entendeu? Você começa a entender o porquê. Entendeu? Você começa a entender por que aquilo ali é importante, desde que seja feito de uma maneira efetiva para o aluno. Entendeu? massa. Temos 10 minutos. Fala aí. Se apresenta aí, Bubi. A galera já tá careca de saber quem é. Hoje é o porta-voz de tu. Não, cara, mas assim, eu acho muito bacana, sabe? Eu acho muito legal porque tem gente ainda que fala. A galera quer saber mais do teu curso. Então, Eu o te... curso A galera que fala... é o curso de estabilização. Porque o que acontece? Eu vejo muito. Meu irmão aí, Ramon, trabalhou comigo. É a caravana do Rio de Janeiro aparecendo aí agora.
O que acontece? Eu vejo muita galera falar assim, vamos fazer uma formação completa de Pilates, solo, bola, equipamentos. Aí você começa a se questionar. Porra, formação completa de Pilates em 2 finais de semana, com Uhum. bola, então já é muita coisa. Eu procurei desmembrar porque é algo à parte, entendeu? Seria muito injusto numa formação básica eu tentar ainda aplicar patologia, porque é informação pra cacete na formação básica, entende? Então são 6 dias a Então, minha formação. na tua formação. Sim, Tá. sim, estou falando, na minha formação básica, por exemplo, Tá, 6 dias ali é muita informação para você ainda depois colocar patologia, tá. entende? Então, eu preferi soltar essa parte de controle motor e de estabilização e fazer um workshop, Tá. entende? Que é um workshop que necessariamente o cara tem que ter primariamente o curso básico, para ele ter noção. É importante. Entendi. Mas é algo que é interessante fazer porque são 3 dias. Eu utilizo os acessórios clássicos, não tem nada fugindo da metodologia. É uma construção não só de ideias, mas também ensinar o cara, não ensinar, mas tentar direcionar a importância daquele movimento para um padrão patológico, por exemplo. E aí tu O traz quanto que. o caso. Aplicada Oi? patologias aplicadas à estabilidade e ao Pilates. Pilates e estabilidade. É falado direto, é falado direto. Porque, por exemplo, quando o cara usa o Tool Exerciser, mas eu não tenho o Tool Exerciser. Cara, pega uma liga de cabelo dessas que mulher tem e coloca no dedão. Entende? Coloca um dedão para trabalhar. Porque quando ele está fazendo um movimento ali, circles ou sternal rotation, enfim, ele trabalha o quadril. Ele trabalha lá em cima para estabilizar. Uhum. Não existe postura passiva no método. Esse negócio de vai, deita aí, relaxa, não existe. Ele vai relaxar depois, pela liberação de endorfina. Entendeu? Mas durante é foco o tempo todo. E ele tem que ter uma noção disso. Não é porque é um workshop de 3 dias que, são exercícios muito básicos, né? Beleza, vamos trazer para a prática? Muda totalmente, entendeu? Então, assim, eu considero um workshop muito bacana. Eu vou agora, eu acho que dia 22 ou 23, não lembro a data certa, lá para o estúdio da Bárbara. Uhum. E eu tô tendo que refazer a agenda, né, em virtude Todo. dessa doideira. Né, em virtude dessa doideira toda, em julho tô indo lá para casa lá da equipe Lattes para a gente fazer a gravação, né? Então é bacana porque com isso, tendo ele gravado, eu consigo alcançar o cara lá no interior do Tocantins que queira fazer, ou que queira aprender isso. Claro. Entendeu? Não é simplesmente uma visão capitalista. O próprio Joseph tinha essa ideia de não ter uma visão mercenária das coisas e favorecer o método para todo mundo. Uhum. Então, assim, se eu tenho a possibilidade de alcançar o cara lá no interior de Manaus, eu vou querer fazer isso. Estão pedindo aí, a Sandrinha deu a ideia de tu me dar uma aula guiada para ver como é a prática. Mas eu não tenho Dá o... patologia, pô. Fazer o quê? Uma aula guiada, tu me dá uma aula guiada. Pô, dá. Eu posso pensar nisso. A gente pode pensar Tem nisso. patologia Pode pensar. nenhuma. Não, não, pô. Já estou estabilizada. Você quer conversar sobre a TM? Não. Ah, tá, tudo bem. Então, Então, galera, o que a gente... Diogo acha que eu tenho distúrbio TM. Você é um estudo de caso, Bubi. Eu tenho. Se o pessoal, se o pessoal quiser, o que a gente pode fazer é até mesmo isso ao vivo, tá? Você tem um Magic Circle, a gente pode fazer específico para você, para tua cervical, para tua TM podre, né? E logicamente para tua cintura escapular. Massa, pode ser. Já bota um médico básico ali junto. Legal, pode ser. Vamos ver na prática aí como é que é isso aí, então. Não tem problema nenhum. É só marcar que a gente faz. Tem mais uma coisa aqui por aqui. Pergunte. Estou engatinhando ainda, caminhando para o terceiro período da educação física e já tinha me apaixonado pela anatomia humana e fisiologia humana. Agora vejo mais ainda a importância dessa base. É a base de tudo, cara. Anatomia, biomecânica, fisiologia, se você não souber, esquece, muda de profissão, vai ser engenheiro, e mesmo assim na engenharia tem vetor, então não vai fugir muito, né? Mas é a base de tudo.
Não adianta você querer fazer básico, intermediário, avançado se você não sabe o porquê daquilo ali ser feito. Entendeu? Não vai. Boa. Você vai ser um copiador de exercício. Eu não formo pessoas que gostam de copiar. Eu tento formar pessoas que pensam no movimento em prol do aluno, em prol deles também. Eu acho que essa é a grande diferença, né, do Pois é, profissional pois é. que sabe aplicar e sabe por que cada que simplesmente aplica. E assim, Bubi, e falando assim, entendeu? Eu não gosto de ficar complicando, porque a vida já é complicada pra cacete. Se você jogar mais complicação em cima disso, a pessoa fica desgostosa. Porra, paguei um negócio pra vir aqui tentar entender e tá só mais complicado. Entendeu? Não, não faz sentido. Uhum. Então tem artigo pra cacete que eu posso disponibilizar depois aí. Eu tô modificando o meu Instagram pra isso. Vou criar depois lá o Linktree, vou colocar uma cacetada de artigo específico pra isso. Eu acho. Mas entendeu? Eu acho que é interessante. Acho que é interessante. Massa. Beleza? Muito bom, gente. Aí, ó. Tem 4 minutinhos. Tem mais alguma pergunta aí para o Diogo? A gente vai marcar essa aula, então, falar sobre a TM e essas coisas. É esse negócio que você deveria ter aí, mas não tem aqui do lado, né? É, ela fica luxando, na verdade, né? Então a sua ATM já é hipermóvel. Ela é instável. Tem que trabalhar estabilidade. Entendeu? Muito bem. Dá pra fazer muita coisa, cara. Muita coisa. Ó, o Alisson tá dizendo que Joseph ia gostar de conhecer esse cara, cacete. Ah, Quando que é o curso de Rio Claro? vai ser agora dia 22 ou 25. Deixa eu ver aqui, peraí. Vai ser agora, dia 22 ou 25. Eu vou dia 25, é no último final de semana. Ou é dia 20 ou é dia 27. É dia 25, se eu não me engano, dia 25. Eu vou agora, o último final de semana. Ótimo. Ó, tem mais a ler aí. Lete, com a ATM também é horrível. Então, ó, Mas cara. vamos falar sobre isso, realmente. Quando eu saí da faculdade, né, por conta dessa história da ATM, eu queria trabalhar com ATM, né? Meu TCC foi ATM cervicalgia, inclusive. Ah, teu Eu foi muito bacana, pô. cobri o Pilates por conta da minha bucomaxilo que mandou eu fazer. Mandou, né? Indicou que eu fizesse Pilates para corrigir a minha postura. Eu tinha uma cifose aqui, gente. Uma giba, sabe? Tipo giba de vaca. Aqueles cupim. É corcova, é corcova de bison. E, pô, eu tinha isso, cara. Eu era assim, ó. É porque não tem jeito, cara. São estruturas que sempre tem problema. Cervical e lombar é complicado. Mas eu tô aberto para ajudar quem quiser. Então, vamos ajudar essa galera aí, Diogo. Mas Vamos sim, foi muito vamos sim. bom, querido, passar essa hora com você. Muito obrigada. Acho que Eu que te agradeço. clareou as ideias das pessoas, né? A cabeça das pessoas, ou bagunçou, né? Não sei. Quem tiver mais interesse, entra lá no Insta do Diogo, conversem com ele, sigam, tudo isso. Vai ser um monte de mentirada que a gente fala lá, mas depois todo mundo sorri e se entende. Fala palavrão. Não, tem que ter, não tem como não. Pessoas que falam palavrão são mais confiáveis. É estudo isso, é científico. É. Galera, obrigado, Bubi, pelo convite. Tá? Eu acho que é um assunto muito bacana. Eu acho que é pertinente. E mais do que influenciar alguém, eu acho que você tem que fazer realmente isso, influenciar de forma positiva, né? Que eu acho que é bem interessante. Parabéns pelo trabalho. Enfim, queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha mulher, minha filha, meus cachorros, enfim. E, gente, ele tá com uma filhotinha de quantos dias? Ela tá fazendo um mês hoje. Isso. A Um cara mês hoje. dele, cara. Eu falo isso. É difícil para acreditar, mas é.
Então tá, querido, 15 segundos vai nos cortar, gratidão, e vamos nos falando então, para marcar essa aula. Bom, Valeu, Bubi. Grava aí, depois a gente se fala, tá bom? beijo. Beijo, Beijo. galera. Valeu. Até mais.